Olá, meus caros alunos do segundo ano do curso de Direito. Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. No primeiro bimestre, a gente estudou até o processo legislativo ordinário, aplicável às leis ordinárias e leis complementares. E hoje nós vamos estudar as peculiaridades das demais espécies normativas e vamos relembrar rapidamente o que a gente viu em relação ao processo ordinário, especialmente em relação à diferença entre a lei ordinária e a lei complementar. Bom, então no artigo 59 nós temos lá as espécies normativas, né? Então diz o artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas, 5. Medidas provisórias, 6. Decretos legislativos, 7. Resoluções. E aí, parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vimos, então, o processo legislativo ordinário, que tem a fase de iniciativa, a fase de deliberação e a fase complementar, né? Então, nós vimos que começa na casa iniciadora, vai para a casa revisora, pode sofrer emenda em ambas as casas, depois vai para a sanção ou veto do presidente. Se houver o veto, volta para o Congresso Nacional para os parlamentares deliberarem sobre o veto, e então é promulgada pelo Presidente da República e publicada pelo Presidente da República, com algumas peculiaridades que a gente viu, que não tem necessidade da gente adentrar todas elas nesse momento, tá? Então vamos lá, vamos começar então pelas espécies normativas, vamos começar pelas emendas constitucionais que estão no inciso 1 do artigo 59. Bom, as emendas constitucionais. Bom, a gente estudou lá, quando a gente viu poder constituinte, né? Nós vimos que o poder constituinte reformador, ele tem a função de alterar a Constituição e adaptar a Constituição conforme a realidade social vai se alterando, as exigências sociais acontecem, e ele faz isso através da emenda. O poder reformador faz isso através da reforma da Constituição, das emendas constitucionais. Então, quando nós vimos lá, estudamos o poder constituinte derivado reformador, nós vimos que é um poder constituinte previsto pelo originário e que o originário estabeleceu uma série de limitações para a atuação do poder reformador. Então, o poder reformador não pode alterar a Constituição da mesma forma que cria ou altera uma lei infraconstitucional. Por isso a nossa Constituição é classificada como uma Constituição rígida, que prevê uma forma de alteração mais rigorosa do seu texto do que para a criação ou alteração das leis infraconstitucionais, né? Então, quais são as limitações que nós vimos que foram impostas pelo poder originário ao poder reformador? Nós vimos as limitações formais ou procedimentais. Então nós vimos que existem as limitações de iniciativa, que estão no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então diz lá, o artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante a proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República. 3. De mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então essa aqui é a iniciativa. Nós vimos que para a lei ordinária e lei complementar é muito mais fácil, muito mais simples a apresentação de um projeto de lei do que de uma proposta de emenda à Constituição, né? Inclusive, especialmente aqui com relação à iniciativa. Aí nós temos o quórum de aprovação também. Qual é o quórum de aprovação? Está no artigo 60, parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, 2 turnos de votação em cada casa e precisa de 3/5 dos membros, né? É um quórum qualificado aqui. Para a lei ordinária, nós vimos que o quórum é de maioria simples ou relativa, ou seja, estando a maioria dos membros presentes,
pode-se abrir a sessão de votação e então a maioria dos presentes aprovam a lei ordinária em única votação na Câmara e em única votação no Senado. Se tiver emenda, aí volta só a emenda para a Câmara. Ou, se o Senado for a casa iniciadora e a Câmara a casa revisora, volta só a emenda para o Senado analisar. Então, é uma sessão em uma única votação, não é em duas votações, como acontece com a emenda constitucional. E depois nós vimos que a promulgação da lei ordinária e da lei complementar, via de regra, acontece pelo presidente da República, né? Pode ser que ele não faça, aí o presidente do Senado deve fazer, se não fizer, o vice-presidente do Senado deve fazer. Muito bem. Então, nós temos a promulgação da emenda. Vamos dar uma olhadinha? Artigo 60, parágrafo 6º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com respectivo número de ordem, né? Então nós não temos aqui, na emenda à Constituição, a promulgação pelo presidente da República, mas sim pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. As mesas conjuntamente vão fazer essa promulgação. Aliás, se a gente reparar aqui em todos os dispositivos, os parágrafos e incisos do artigo 60, nós vamos notar que não tem a previsão da emenda à Constituição, da proposta de emenda, passar pela sanção ou pelo veto do presidente da República. Muito bem? Então, não há sanção ou veto na emenda à Constituição. Então, nós vimos aqui as limitações procedimentais, formais ou procedimentais, da emenda à Constituição. Mas nós temos outras limitações. Quais? Limitações circunstanciais. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Muito bem? Então nós temos aqui a vedação, as limitações circunstanciais. Nestas situações de instabilidade institucional do Estado brasileiro, verificados na intervenção federal, no estado de defesa, no estado de sítio, o legislador constituinte originário disse o seguinte: olha, nessas situações nós não vamos mexer na Constituição, porque mexer na Constituição é algo realmente muito específico, que deve ser feito com muito cuidado. E nesses momentos de instabilidade institucional, não é bom que se faça isso. Muito bem. E temos limitações materiais também. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Muito bem, aqui que nós temos aqui as cláusulas pétreas, as famosas cláusulas pétreas, que impõem limitações materiais, aqui de forma expressa. No entanto, a doutrina se debruça sobre diversas situações, debate outras tantas situações, outras tantas matérias que não podem ser objeto de proposta de emenda, em razão de uma interpretação sistemática da Constituição. Como, por exemplo, eu não posso ter uma proposta de emenda à Constituição que altere o parágrafo 4º do artigo 60, porque a vontade do constituinte originário ficou muito clara aqui, né? Também há uma discussão sobre isso, se nós poderíamos ter uma emenda à Constituição que trouxesse a previsão de uma nova revisão constitucional, até sobre a possibilidade de um plebiscito sobre sistema de governo e forma de governo, como previsto lá no artigo 2º da DCT. Então, e obviamente outras situações, por exemplo, não é possível a emenda à Constituição que retire a titularidade do poder das mãos do povo, né? Então são alguns assuntos que são debatidos pela doutrina, que são chamadas de limitações implícitas, né? Não há um consenso com relação a isso, mas vários temas são levantados. Um que é pacífico é esse com relação à alteração do próprio parágrafo 4º do artigo 60, né?
Se ali estão as limitações impostas pelo poder originário, certamente não pode o poder reformador tirar as limitações que lhe foram impostas pelo poder originário. Muito bem? Nós temos também as limitações temporais, mas no caso da nossa Constituição de 88, nós não tivemos limitações temporais. Então, a partir do primeiro dia de promulgação da Constituição, já era possível se apresentar uma proposta de emenda à Constituição, né? Então, nós não tivemos essa limitação temporal, nós só tivemos esta limitação temporal na nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, e somente com aquelas matérias que esta Constituição do Império considerava como materialmente constitucionais. Tá? Então, ali nós tivemos uma limitação temporal. Muito bem. Bom, falamos então da lei da emenda à Constituição. Vamos voltar ao artigo 59, inciso 2 e 3, leis complementares e ordinárias. O plano de aula passado, as aulas gravadas anteriormente, nós ficamos muito nisso, falando desse processo legislativo ordinário que se aplica às leis complementares e ordinárias. Muito bem? Então, o que nós vamos falar aqui? Só relembrar algumas características. A diferença entre elas, né? Quais são as diferenças entre a lei complementar e a lei ordinária, se o processo legislativo é igual? Ele é muito próximo, não é idêntico, né? O processo legislativo não é idêntico porque existe justamente uma diferença formal ou procedimental, que é com relação ao quórum de aprovação, né? Se a gente der uma olhadinha no artigo 69 da Constituição, a gente vai ver o seguinte, ó, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, né? Enquanto as leis ordinárias são aprovadas por maioria relativa. Aliás, é assim que prevê o nosso artigo 47 da Constituição. Eu não falo expressamente da lei ordinária, mas ele diz o seguinte, olha, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Isso é a maioria relativa ou maioria simples, né? Então, como não tem uma especificação, a lei ordinária será votada e aprovada com determinado quórum, aplica-se a regra geral, que é a do artigo 47. Tá? Então, nós temos essa primeira diferença. Então, enquanto uma lei é aprovada em ambas as casas com maioria relativa ou simples, que é o caso da lei ordinária, a lei complementar exige em ambas as casas a maioria absoluta dos votos, que é a maioria dos membros de cada uma das casas. Muito bem, essa é uma diferença procedimental, mas nós temos também uma diferença material. Qual que é? A Constituição, toda vez que ela quer que um determinado tema, uma determinada matéria, seja tratada por lei complementar, ela diz expressamente. Quando ela não disser, pode ser tratada por lei ordinária, né? Então, o que nós temos aqui? As matérias específicas que a Constituição entende como mais relevantes, mais sensíveis, né, de alteração, ela diz o seguinte, olha, aqui nós vamos exigir um quórum mais qualificado, então nós vamos exigir uma maioria absoluta, porque essa matéria é de uma natureza mais importante, como, por exemplo, alterar o processo eleitoral ou alterar a legislação tributária, né? Então, nesses casos, a Constituição diz que deve ser feito por meio de lei complementar. Quando ela silencia, pode ser tratado por lei ordinária. Então, a lei ordinária tem um campo residual de atuação. Em razão tanto deste quórum diferenciado quanto da especificação das matérias mais sensíveis, alguns doutrinadores dizem que há uma hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária, que a lei complementar estaria acima da lei ordinária, né? Então, portanto, em razão deste quórum qualificado das matérias específicas, a lei complementar estaria situada entre a lei ordinária e a Constituição Federal. Outra parte dos doutrinadores dizem que não. Não, porque, na realidade, o que a Constituição fez foi determinar campos de atuação diferenciados, né? Um argumento muito utilizado é o seguinte, olha, se não há hierarquia entre lei federal e lei municipal, que cada uma tem o seu campo de atuação,
Então, a lei federal traz regras gerais e a lei municipal traz regras locais de interesse local, né? São campos de atuação diferentes. Então, a lei complementar e a lei ordinária estão na mesma situação. São campos de atuação diferentes. O STF, em algumas situações, já se manifestou dizendo no sentido de que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Muito bem? Mas é um tema polêmico esse. Vários doutrinadores defendem que há uma hierarquia sim. Bom, aí nós temos o quê? Na sequência aqui do artigo 59 que nós estamos seguindo. Qual é a espécie normativa que vem a seguir? É a lei delegada, ou as leis delegadas. O que são as leis delegadas? Bom, nós vimos, quando nós estudamos a separação dos poderes, nós vimos que cada um dos órgãos do poder tem a sua atribuição de atividades típicas e também desenvolve atividades atípicas, né? Mas isso está previsto na Constituição, né? O desenvolvimento de atividade atípica está previsto na Constituição. E nós estudamos também que não há possibilidade de delegação entre os poderes. Então, por exemplo, o Poder Judiciário não delega suas competências ao Legislativo, o Legislativo não delega ao Judiciário, e o Judiciário não delega ao Executivo, e nem o Executivo delega suas competências ao Judiciário. Mas temos uma exceção, e é justamente dela que nós estamos falando, a lei delegada. Por quê? Porque na lei delegada há uma delegação externa corporis, portanto, para fora do corpo do Poder Legislativo para o Executivo, né? Como é que funciona isso? O presidente da República solicita ao Congresso Nacional uma autorização para dispor sobre determinado assunto e aí o Congresso Nacional delega esta competência que é dele para o Executivo, né? Então nós temos aí a exceção que é a lei delegada. Vamos ver a previsão dela? Vamos lá no artigo 68 da Constituição. Então diz lá: as leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, nós veremos quais são esses atos, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A matéria reservada à lei complementar, olha só, então, matéria de lei complementar não pode ser delegada, nem a legislação sobre, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Muito bem? Então essas são as matérias que não podem ser objeto de delegação através da lei delegada, né? Então como é que funciona a lei delegada? O Presidente da República, dentro das matérias, especialmente dentro da competência da legislação ordinária, da lei ordinária, né? Excetuado algumas situações aqui como a gente viu. Então, dentro da competência da lei ordinária, excetuado algumas situações, o Presidente da República tem uma iniciativa solicitadora. Ele solicita ao Congresso Nacional a delegação. Aí o Congresso Nacional, através de uma resolução, vai especificar, delimitar qual é a matéria que pode ser tratada pelo Presidente da República, pode eventualmente especificar um prazo. Olha, tem um prazo de 6 meses para dispor sobre isso através da lei delegada e com certeza esse prazo não pode ser superior ao período ao fim da legislatura, tá? Então anotem isso, não pode ultrapassar o fim da legislatura esta delegação. Fora isso, pode ser especificado o prazo que o Congresso bem entender e ele vai fazer isso por resolução. Muito bem? Então ele vai delimitar, através de uma resolução, o que pode o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, dispor naquela lei delegada. Bom, parágrafo 2º. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional e especificará seu conteúdo e os termos desse exercício.
Acabei de falar para vocês isso. Muito bem? Agora nós temos dentro da lei delegada a delegação típica e a delegação atípica. Na delegação típica, o Congresso Nacional, através de uma resolução, delimita: olha, presidente, você vai poder dispor sobre esse determinado assunto num prazo tal, né? E aí ele vai fazer a lei delegada. Ele vai ditar a lei delegada com força de lei, ato legislativo primário, enfim, vai ter força de lei. Aí, o que acontece? O Congresso Nacional pode exigir que após a realização da delegação, após a realização da delegação e após a criação da lei delegada, esta lei seja submetida à apreciação do Congresso novamente, né? Então, está lá no parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este o fará em votação única, vedada qualquer emenda. Muito bem? Então, olha só. Nesse caso, então, o presidente da República pede a delegação, autoriza através de resolução, ele faz a lei delegada, mas submete à apreciação do Congresso. Tá? E o Congresso vai também, através de resolução, falar assim: ó, tá ok ou não tá ok. Não tá ok, caça com efeito ex nunc, a partir dali. A partir daquela cassação, do vigor da lei delegada que ele fará por meio de decreto legislativo. Então essa é a delegação atípica. Por que atípica? Porque exige que ela seja reapreciada pelo Congresso Nacional. E como nós vimos aí, não há a possibilidade de apresentação de emenda à lei delegada. Muito bem? Esta delegação, ela não transfere ao Poder Executivo a titularidade daquela matéria, de dispor sobre aquela matéria. A titularidade que é do Congresso Nacional é apenas momentânea. Muito bem? Então, aqui nós temos a lei delegada. Voltamos no próximo bloco para falar de medida provisória. Até já.